Olá, me chamo Adriana Maria Pompeu da Silva, estou concorrendo à vaga de pedagogo no concurso do Estado do Paraná, CIED 2023. Vou estar apresentando o meu plano de ação. Eu sou graduada em pedagogia, pós-graduada em educação especial, pós-graduada em psicopedagogia e a arte de ensinar e no momento eu estou cursando terapia ocupacional TO. Hoje, neste vídeo, vou estar apresentando o meu plano de ação para pedagogo. O tema escolhido para esse plano de ação foi etapas da observação de sala de aula e a frente de atuação vai ser sobre a aprendizagem dos estudantes. A situação problema é o seguinte: como o profissional pedagogo pode contribuir com o professor na construção de estratégias pedagógicas voltadas para a solução de problemas enfrentados em sala de aula no processo de recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, como que eu posso, como pedagoga, dar apoio ao meu professor? Nós sabemos que a observação em sala de aula, ela é uma metodologia de apoio. Então, como que eu posso estar criando estratégias junto com o meu professor para fazer o processo de ensino e aprendizagem da turma que eu vou estar observando? Pode ser através de metodologias ativas, que é o aluno ir em busca do professor, em busca do conhecimento, que é a sala de aula invertida. Pode ser através do PMA, que é o Programa Mais Aprendizagem. Pode ser através da sala de recurso para os alunos inclusos lá na sala de aula que precisam de uma aprendizagem com um olhar diferenciado. Pode ser através do Se Liga, é o tempo de aprender mais. Pode ser através do SAEB. Tudo isso são estratégias que eu posso estar utilizando para dar apoio ao meu professor na observação que se dará lá na sala de aula. Então agora eu vou estar fazendo a descrição das ações. O meu plano de ação ele está voltado para todos esses critérios, todas essas estratégias e esse apoio durante todo o ano letivo com o meu professor lá na sala de aula. Então, a observação em sala de aula, ela se dá em 3 etapas. É o planejamento, o acompanhamento e o feedback formativo, que eu vou estar agora falando de um por um. Como que eu vou estar planejando? Primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu preciso acordar com o meu professor, fazer um cronograma semanal, na hora atividade do professor, em horário, data, a turma, tudo isso eu preciso acordar com o professor lá na hora atividade, sentar com ele e conversar. É muito importante que o professor saiba como que se dará essa observação em sala de aula. O que eu vou estar observando lá na aula desse professor? Quais são os critérios que eu vou observar? Tudo isso é muito importante. Essa parceria, eu preciso ter esse apoio, essa parceria do meu professor para que tudo que eu observar lá depois no feedback formativo, as ações, o planejamento que nós vamos estar construindo junto aconteça. Então eu vou estar planejando, eu pego o meu formulário, a ficha, né? Eu posso estar fazendo junto com o professor, fazendo essa ficha junto com ele lá na hora atividade. Então esse planejamento se deu em data, horário, tudo marcado, tudo certinho com o professor. Apresentei para ele a ficha, fizemos juntos. É importante eu colocar para o meu professor, lá no momento da hora atividade que nós estamos planejando juntos, deixar claro para o professor que a observação em sala de aula, ela é uma metodologia de apoio que veio para a escola. Eu estou ali para apoiá-lo. Jamais de uma forma que o professor pense que eu vou lá na sala de aula espionar ou julgar a sua aula. Muito pelo contrário, a observação em sala de aula ela vem como uma metodologia de apoio para o professor. É muito importante que o professor compreenda isso, que fique bem claro para ele o objetivo da observação, que é o desenvolvimento dos nossos alunos. É ir lá eu dar apoio para o meu professor. Então, tudo isso
Ficou acordado com o professor? Nós planejamos juntos o que irá acontecer? Ele sabe quais são os critérios que eu vou estar utilizando? O que tem no formulário? O que eu vou estar observando? Então, nesse momento, depois de tudo acordado, muito bem claro, eu vou em si lá fazer a observação da aula do professor. O horário, a turma, tudo bem certinho acordado. Então, eu vou lá observar. Como que se dará, então, em prática, essa observação da sala de aula? Eu vou entrar na sala do professor em silêncio, jamais eu posso estar atrapalhando a aula do meu professor. Eu vou estar entrando em silêncio, como eu já falei, eu vou me posicionar em um ponto estratégico, sabe? Onde eu tenha uma visão ampla de toda a turma e vou estar ali com a minha ficha, o meu formulário em mãos, que lá no planejamento da hora atividade com o professor eu fiz junto com ele já sabe o que vai estar sendo observado na aula dele, então eu vou estar anotando tudo o máximo de informações possíveis que eu conseguir coletar daquela aula, eu vou estar utilizando. Eu vou estar anotando ali naquele formulário. Eu posso estar utilizando palavras-chave para, após a observação, então, lá no feedback formativo, eu apresentar e conversar com o meu professor de forma muito clara e objetiva. Durante a observação lá na sala de aula, o que eu vou estar observando dessa aula do professor? Tem planejamento? Essa aula, ela foi planejada de forma clara, objetiva pelo professor? O professor tem domínio de conteúdo? Ele sabe repassar de forma clara para os alunos que eles compreendam aquele conteúdo? A organização da turma, o professor tem domínio de turma? O clima e respeito entre professor e aluno é um clima agradável? A turma tem um bom comportamento? O professor sabe lidar, ele tem esse domínio de turma? As atividades diferenciadas são adaptadas, são feitas atividades diferenciadas para que o aluno se sinta motivado a estudar, a aprender, a querer estar ali na sala de aula? A participação dos estudantes é importante, o aluno se sente à vontade para perguntar para o professor quando ele tem dúvidas. As atividades são adaptadas para os alunos inclusos, os alunos que fazem parte da sala de recurso. O professor se preocupa em fazer atividades ao nível da aprendizagem desse estudante? O professor repassa os conteúdos e explica esse conteúdo com clareza, de forma objetiva, que o estudante vai conseguir compreender e aprender? Tudo isso eu preciso estar observando. O professor, ele se preocupa com o ritmo do aprendizado daquela turma, porque nós temos turmas que elas aprendem de uma forma mais lenta e outras turmas de forma mais acelerada. O professor, ele tem essa preocupação com a turma? Ele realiza anotações sobre o seu estudante, o que ele aprendeu, o que ele tem dificuldade, ele se preocupa com isso durante o seu conteúdo, a sua aula? Tudo isso eu vou estar observando e anotando no meu formulário lá na ficha que foi planejado com o professor. Eu observei, eu anotei tudo com clareza, muito bem. Eu me retiro da sala em silêncio, jamais atrapalhando a aula do professor, porque eu estou ali para somar e não para atrapalhar. Eu me retiro da sala em silêncio. Agora, pós a observação, eu vou descrever tudo corretamente o que eu observei, os dados coletados. Vou verificar quais foram os pontos de atenção dessa turma que eu observei. E então traçar metas a serem alcançadas nessa turma, para junto com o professor, no momento do feedback formativo, estarmos juntos nessa parceria entre o pedagogo e o professor, para que esses pontos de atenção eles sejam superados. Então agora eu darei também um momento combinado em data, horário, tudo que fique bom para o professor, eu vou estar realizando o feedback formativo. Em data, horário, como eu já falei, tudo muito bem acordado com o meu professor para ficar muito bem claro e que ele tenha clareza o que é
realmente a observação de sala de aula e a grande importância que ela tem para o apoio do professor. Então, eu vou sempre no feedback, lá na hora de atividade, eu sentei com o professor, eu sempre vou começar pelos pontos positivos observados nessa aula. Dar os parabéns para o professor pela aula ministrada. Aí, então, eu vou para os pontos de atenção. E sempre é muito importante que eu ouça o que o professor tem a dizer para mim. Quais são as suas angústias? Quais são as suas perspectivas perante essa turma? Quais são, o que ele tem mais dificuldade? O que ele encontra de dificuldade nessa turma? O que ele tem mais de angústia? Como que eu posso estar junto com ele nessa parceria? Nós vamos estar conversando e acordando e traçando metas para essa turma. Porque essa turma precisa aprender, o aluno precisa desenvolver. Então, junto com o professor, ali naquele momento nós vamos traçar metas para conseguir alcançar o processo de ensino e aprendizagem, que é o objetivo real da observação em sala de aula. Eu quero ajudar o meu professor a que essa turma se desenvolva e aprenda de verdade, né? Então, e eu preciso levar o meu professor a refletir sobre a sua ação como professor naquela turma. Essa foi a minha apresentação do plano de ação pedagogo. Obrigada.